Você que faz uso de cigarro, bebida alcoólica, até drogas ilícitas, ou quem sabe medicação psiquiátrica, você tem vontade de saber se você está viciado nessa substância que você faz uso? Vem que eu vou te explicar e te orientar sobre isso do melhor caminho. Você é ou não é um viciado? Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e posto aqui nas minhas redes sociais algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico e contemporaneidade. E caso você queira colocar qualquer questão sobre esses temas, pode colocar nos conteúdos, nos comentários dos meus vídeos, que na primeira oportunidade eu vou te responder e vou interagir com você de verdade. Segundo o autor Carlos Alberto Balloni, que é um médico psiquiatra brasileiro, ele é natural de São Paulo, né? Ele traz como determinar se uma pessoa está ou não está viciada em alguma substância química, está com dependência. Ele faz um estudo, randomizado de um padrão, estabelece que um desses itens, aqui eu vou apresentar 7 itens, que se você apresenta 3 desses critérios abaixo, é um sinal de que você de fato está viciado na substância que você faz uso. Essa análise tem que ser feita nos últimos 12 meses da sua vida, então você vai observar 1 ano de trabalho da sua vida. Primeiro ponto, muito importância, a tolerância. Você começa a perceber, depois de algum tempo de uso, a sua necessidade de quantidades progressivamente maiores da substância que você faz uso. Você começou por exemplo, a fumar cigarro, Você começou um cigarrinho aqui, outra colar, e hoje você fuma 2, 3 maços de cigarro por dia. E aí você começa a perceber que para ter o mesmo efeito que você tinha 2 anos atrás, hoje você precisa de um uso muito maior e muito mais recorrente. A tolerância é um indicativo muito pesado de uma dependência química que está se formando na sua vida. Segundo ponto, a abstinência está manifestada por qualquer dos seguintes aspectos. Pense comigo, você apresenta síndrome de abstinência da característica da substância que você faz uso, ou seja, você não está conseguindo ficar sem a substância. Você vai tentando, você tenta cortar bruscamente, você tenta cortar aos poucos, mas você não consegue ficar sem aquela substância. E o pouco tempo que você fica é muito sofrido, é muito difícil para você. Um exemplo básico, você está acostumado a tomar 6, 7 xícaras de café por dia. Fique 1 dia sem tomar café e você vai perceber, por exemplo, que você tem dores de cabeça fortíssimas, que você fica irritável. Esse é um ponto que traz uma marca da dependência química. Terceiro, a substância que você faz uso é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por um período mais longo do que o pretendido, Então você sempre se percebe consumindo em excesso. Você vai tomar uma cervejinha e toma um engradado. Você faz uso de cigarro e começa a fumar muito mais do que você esperava naquela determinada noite com os amigos. O pozinho branco, você esperava que ia ser só um pouquinho, quando vê, você se dopou totalmente, O vinho, por exemplo, que você tomava uma taça, hoje você toma uma garrafa inteira. Esse é mais um indicativo de dependência química da sua substância. Quarta, existe um desejo persistente ou um esforço mal sucedido no sentido de reduzir ou controlar o uso da substância. Você repetidamente sente um desejo forte de diminuir ou controlar a substância que você faz uso, mas você não consegue fazer isso. Um fumante deseja parar de fumar, ele tenta fazer um corte abrupto, no outro dia ele volta a fumar. Ele tenta gerenciar quanto cigarro que ele vai fumar por dia, aí ele faz durante 1 semana, depois volta tudo ao normal. E assim vai. Então, quando você se percebe com dificuldade de parar de fazer uso ou de diminuir o uso, você se percebe não conseguindo. Esse é mais um indicativo que as coisas não estão bem para você. Quinto item, muito tempo na sua vista é gasto com atividades necessárias para a obtenção daquela substância. Você começa a procurar médicos com recorrência para conseguir receita, você vai atrás de pessoas que você vai conseguir aquela substância ilícita, você começa a ter que rodar, sair no meio da madrugada em prol daquela substância, do uso daquela substância. De fato, ela começa a tomar conta das suas atividades, do social, você deixa de começar a ficar com seus parentes, tudo para você achar alguma forma de comprar, de fazer uso, de encontrar pessoas parecidas. Sexto,
e não menos importante. Atividades sociais, ocupacionais ou recreativas começam a ficar abandonadas ou bem reduzidas em sua vida. Você já não sai mais com seu filho, você já não sai mais com a sua companheira, tem o casamento daquele primo mais ou menos distante que você se nega aí, porque como a família toda vai, você percebe que aquela oportunidade, aquela pode ser uma excelente oportunidade, por exemplo, para você fazer o uso do seu vício, da substância. O negócio fica feio quando você começa a fazer isso, por exemplo, com emprego, com trabalho, né? E você começa a deixar de ir para o trabalho para fazer o uso da substância. Sétima e última, o uso da substância continua, apesar da consciência que você tem de ter um problema físico e psicológico persistente. Então você chegou um ponto que você reconhece que há algum problema, que você reconhece que você perdeu o controle, mas ainda assim você não consegue fazer nada, muito pouco do quadro se muda, você já está com sintomas graves do uso daquela doença, né? O uso da substância ainda assim vai persistindo, vai tomando conta da sua vida. E para você que chegou até aqui ao final do vídeo, que acredita que você está com problema de alguma substância química, seja da ordem que for, ou se tem algum parente seu com essas mesmas questões, eu queria dizer que por mais difícil que seja o quadro, a solução, eu posso te garantir. Mas essa solução não é sozinho no seu quarto escuro com pensamento positivo. Você precisa de ajuda profissional, você precisa procurar psicoterapia e você precisa procurar ajuda médica, entende? Você precisa procurar a ajuda de um psiquiatra para te ajudar na retirada dessa dependência química, para te ajudar na abstinência. Há muitas medicações hoje em dia que ajudam nesse processo, mas a psicoterapia vai ser essencial, porque somente através da psicoterapia que você vai dar lugar a esse sofrimento da dependência química, ao aumento da angústia que certamente virá com a retirada dessa substância química que você faz uso, para você entender suas questões emocionais, dar lugar à sua subjetividade, ter suas dores acolhidas. Mas acredite, por mais difícil que seja seu quadro, há solução. Isso não significa que é uma solução simples, mas há solução e eu posso te garantir. E você que chegou até aqui ao final desse vídeo, pode colocar, seja de onde você estiver me assistindo, nos comentários, aonde tiver o lugar de interação, que na primeira oportunidade eu vou te responder de verdade. Um grande abraço. Tchau, tchau.